Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Para iniciar o nosso encontro de hoje, que uma bênção divina acompanhe e ilumine o dia de todos os ouvintes. Amém. É muito bom estarmos aqui para mais um mergulho profundo, né? Mais uma análise detalhada. Eu estou bem animada. Eu também. E olha, hoje a nossa análise vai mergulhar direto nos mistérios do Apocalipse. Nós vamos usar as lentes de um material fascinante, o livro Quando a Trombeta Soar. Escrito pelo autor Robert Gromakis. Exatamente. O nosso foco central e a nossa missão hoje é dissecar um ensaio bem específico dessa obra, onde o autor levanta uma questão estrutural e literária muito precisa. A pergunta é: onde está a igreja nos capítulos 4 a 19 do livro do Apocalipse? É um excelente ponto de partida, sabe? Principalmente para quem já estuda escatologia. Porque a maioria de quem nos ouve já tem uma noção de que esses capítulos 4 a 19 cobrem o que a teologia define como o período da tribulação. Aquela janela de 7 anos. Isso, 7 anos de julgamentos na Terra. E a posição que o Gromak defende é o pré-tribulacionismo. Ou seja, a tese de que a verdadeira igreja, o corpo de crentes, foi arrebatada antes do início desses eventos e passa todo esse período no céu. E é bom deixar claro que o que vamos fazer aqui não é tomar partido de correntes teológicas. A nossa ideia é mapear a arquitetura do argumento dele de forma imparcial. Com certeza. Porque ele não constrói essa ideia do nada. Tem 9 indícios textuais que ele utiliza para sustentar essa ausência da igreja na Terra. E o método que ele usa para montar essas evidências é um baita exercício de leitura crítica, a começar pelo que eu gosto de chamar de o argumento do silêncio assustador. Ah, sim, os 2 primeiros indícios. Que englobam justamente o sumiço da palavra igreja. A palavra no grego eclesia aparece exatas 19 vezes só ao longo dos 3 primeiros capítulos do livro. É uma frequência muito alta. É o foco absoluto ali nas cartas às 7 congregações da Ásia Menor. Mas, no momento em que a narrativa cruza a linha do capítulo 4, essa palavra simplesmente desaparece. Até o capítulo 19, ela não é mencionada nenhuma única vez. E o argumento do Gromak é que esse silêncio abrupto não é tipo uma coincidência literária. É um reflexo da ausência física desse grupo. A própria raiz da palavra eclésia significa os chamados para fora. Certo, vamos desempacotar isso, porque o autor consolida essa ideia da ausência analisando uma mudança na gramática das advertências dadas no texto, né? Esse é o segundo indício. Perfeito. Nos capítulos 1 a 3, a gente vê um refrão repetido 7 vezes ao final de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma fórmula fixa. Todo mundo que leu o Apocalipse conhece esse refrão. Pois é. Só que quando avançamos para o capítulo 13, que descreve o período mais intenso do domínio da besta na Terra, o texto traz um alerta com uma alteração fundamental. O versículo diz apenas: se alguém tem ouvidos, ouça. Ele corta o final. A porção final, o que o Espírito diz às igrejas, foi totalmente extraída. E a omissão ocorre justamente no momento em que o aviso seria mais necessário se a igreja estivesse lá sofrendo. O que fortalece o raciocínio dele. A menção a santos sofrendo na terra no capítulo 13. Mas o autor argumenta que, nessa cronologia, esses santos seriam indivíduos que se voltaram para Deus após o arrebatamento. Não há instituição corporativa. Exato, não há igreja em si, que já teria sido removida. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente percebe uma transição na própria postura de Jesus Cristo na narrativa. Esse é outro indício catalogado. A mudança de atividade dele, certo? Isso. Nos 3 primeiros capítulos, Jesus é representado como um pastor caminhando no meio das igrejas, avaliando e consolando as comunidades na Terra. Mas quando o capítulo 4 começa, o cenário muda para a sala do trono celestial. A partir dali, o foco não é mais o pastoreio. Não mesmo. É a execução de um programa de julgamento que é simbolizado pela abertura do pergaminho de 7 selos. A atividade dele se volta para o mundo, mas em um sentido judicial bem mais amplo. E ao descrever essa sala do trono no capítulo 4, o texto menciona objetos que geram muita confusão. Mas o Gromak faz questão de esclarecer isso usando o vocabulário greco original, que é o indício 8. Esse detalhe do grego é muito importante,
porque é bem comum ver interpretações que tentam colocar a igreja no céu, ainda no capítulo 4, apontando para 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. As pessoas olham para essas lâmpadas e ligam direto aos 7 candelabros do capítulo 1, que o texto diz que representam as igrejas. Sim, mas a precisão linguística derruba essa associação. O Gromach destaca que o apóstolo João usou 2 palavras gregas completamente distintas. Os candelabros do capítulo 1 são lútnias, Louquinias, que descreve suportes de luz. como uma menorá. Já no capítulo 4, as lâmpadas de fogo são chamadas de lampades, que traduz melhor a ideia de tochas. E além dessa diferença, o próprio texto fornece a legenda, explicando que essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Uma referência ao Espírito Santo. Exatamente. Portanto, igualar as lâmpadas aos candelabros é ignorar o léxico original e forçar a presença da igreja onde o texto não permite. Mas então, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a igreja não está representada por essas lâmpadas, quem a representa nessa sala do trono? E aí entramos nos famosos 24 anciãos. Esse grupo é o núcleo de vários dos indícios levantados. Algumas tradições sugerem que eles são seres angelicais de alta hierarquia, mas o Gromach argumenta detalhadamente que eles representam humanos redimidos. A igreja arrebatada. E ele baseia isso na postura deles, nas vestimentas e nas coroas. Vamos examinar esses elementos. Primeiro, os 24 anciãos estão sentados em tronos. Se observarmos o padrão bíblico, os anjos, mesmo os mais exaltados como serafins, estão sempre em pé ou voando. O ato de sentar-se em tronos é uma prerrogativa prometida aos crentes. O próprio Cristo promete aos vencedores o direito de sentar no trono com ele. Segundo, eles vestem roupas brancas. No contexto das cartas do Apocalipse, as vestes brancas foram garantidas àqueles que perseverassem na fé. E o terceiro elemento, as coroas, traz mais uma camada de grego. Eles usam coroas de ouro chamadas stéfanos. Stéfanos, que na Antiguidade Clássica não era a coroa da realeza, que seria o diadema. Exato. O stéfanos era a coroa do vencedor. A guirlanda entregue aos atletas nos jogos gregos. É uma recompensa por superação. Anjos não são descritos como participantes de uma corrida de fé que exige superação para receber recompensas. Os crentes humanos, sim. E o número 24? Tem toda uma ligação com o Antigo Testamento aí. Tem, sim. O autor nos lembra do arranjo feito pelo rei Davi, no livro de 1 Crônicas. Davi dividiu o sacerdócio levítico em 24 ordens. Ou turnos, né? Isso. Quando essas 24 cabeças sacerdotais se reuniam, elas representavam a totalidade de Israel diante de Deus. Seguindo essa linha, os 24 anciãos seriam os representantes de um grupo completo. No caso, todos os crentes do Novo Testamento funcionando como sacerdotes reais. A leitura que ele faz alinha muito bem a tipologia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas existe um debate famoso de tradução no capítulo 5, no Cântico desses Anciãos, que muita gente usa como objeção. É uma das partes mais complexas. Dependendo da família de manuscritos gregos da tradução bíblica, os pronomes mudam. Os manuscritos que formam o Textus Receptus, base das traduções mais tradicionais em português, trazem os anciãos cantando na primeira pessoa. Com o teu sangue nos compraste para Deus. Se for na primeira pessoa, o debate acaba porque só humanos foram redimidos por sangue, anjos não. Mas o desafio surge com os textos críticos modernos que usam a terceira pessoa. Fica, compraste homens para Deus e os fizeste um reino. E aí os críticos dizem, olha, são anjos celebrando a salvação da humanidade, não a própria. Mas o Gromach tem um bom domínio literário e contorna isso usando o livro de Êxodo, capítulo 15. O Cântico de Moisés. Isso! Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas cantam celebrando a própria salvação, dizendo, guiareis o povo que redimiste. Eles usam a terceira pessoa para falar deles mesmos. É um recurso. Cantar sobre um grupo na terceira pessoa não impede que você faça parte desse grupo. Exatamente. Então, a variante do capítulo 5 não invalida as coroas, os tronos e as vestes brancas. E focando nessa presença no céu, o indício 3 aponta para o capítulo 19. Lá temos a esposa do Cordeiro,
que já se preparou e veste linho fino. Os atos justos dos santos. E a ordem cronológica é o pilar aqui. Toda essa preparação acontece no céu, antes da visão do retorno de Cristo à Terra montado no cavalo branco, que ocorre no final do capítulo. A lógica é simples. Se a esposa está pronta e recompensada no céu antes da segunda vinda, o arrebatamento já aconteceu. Tem o indício 6, que contrasta os habitantes do céu com os da terra no capítulo 13. A besta blasfema contra o tabernáculo e contra os que habitam no céu. Mas ela só tem poder físico e é adorada por todos os que habitam sobre a terra. Há uma polarização deliberada. A igreja está fora do alcance físico da besta, então o que tudo isso significa? Se a igreja está lá em cima, o que está acontecendo aqui embaixo? O autor defende que o foco profético volta-se inteiramente para Israel, e a prova disso começa na visão do trono de Deus no capítulo 4. A descrição visual tem um simbolismo hebraico muito rico. João diz que Deus tinha a aparência de pedras de jaspe e sárdio. O Gromaque nos leva ao livro de Êxodo 28, para as vestes do sumo sacerdote. O peitoral com 12 pedras preciosas. Cada pedra tinha o nome de uma das tribos de Israel. A primeira pedra do peitoral era o sárdio, representando o Ruben, e a última pedra era o jaspe, representando o Benjamim. Ao usar justamente a primeira e a última pedra do peitoral para descrever a glória do trono, Deus está abraçando todas as 12 tribos. É um sinal de que a aliança nacional com Israel voltou a ser a força motriz. Uma conexão fascinante que prepara o terreno para o capítulo 7 com os 144 mil selados. O Gromatic os interpreta de forma estritamente literal. São 12 mil de tribos específicas como Judá, Ruben, Gade. Evidência de que Deus opera através da etnia israelita ali, não da igreja. E essa leitura literal continua no capítulo 12, com a figura da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas. Muita gente alegoriza dizendo que é a igreja ou a Virgem Maria, mas ele aplica a lei da referência anterior e volta ao Gênesis no sonho de José. O sol era o patriarca Jacó, a lua era a matriarca e as estrelas eram os filhos, as tribos. Logo, a chave para decodificar Apocalipse 12 está no Gênesis 37. A mulher celestial não é a igreja, é a nação de Israel, que dará à luz o Messias e será preservada no deserto. Faz todo sentido dentro da proposta dele. E para fechar os indícios, tem o famoso capítulo 4, versículo 1. A voz que diz a João, sobe para aqui. Tem muito pré-tribulacionista que diz que isso é o arrebatamento em si. Sim, mas o Gromaque hesita em usar isso como prova definitiva. É uma honestidade intelectual bacana. Ele reconhece que João ouve a voz de Cristo como trompeta, não de um arcanjo como Paulo descreve em Tessalonicenses. E a experiência de João é visionária, no espírito. Não tem transformação corpórea. Não há ressurreição ali. O convite para subir atua mais como uma porta de transição narrativa do que o arrebatamento literal. Ele precisava subir para relatar os eventos da perspectiva celestial e ver a igreja, os anciãos que já estavam lá. Exatamente. A prova não é o voo de João, mas o fato de a igreja já estar no céu quando ele chega lá. Analisar o livro assim mostra por que dissecar esses textos importa. Para quem busca conhecimento contínuo, ver como o sumiço de uma palavra ou a ligação de uma pedra preciosa constrói uma arquitetura teológica tão vasta é incrível. Ajuda a entender a mecânica da interpretação bíblica de alto nível. Isso levanta uma questão importante se a gente pensar no quadro global. Se aceitarmos a premissa de que a narrativa divide o foco entre a igreja no céu e a nação de Israel em aliança na terra, onde se encaixa o restante da humanidade? As outras nações? Sim. Se o foco profético é exclusivo para a restauração de Israel sob julgamento, qual seria o papel e a narrativa dispensacional para as incontáveis nações e povos não israelitas que estão na terra durante esses 7 anos? Eles não parecem se encaixar nesses dois grupos. É uma pergunta excelente que força o leitor a olhar além dos dois polos principais e considerar o panorama geopolítico inteiro. Uma reflexão instigante para nossos ouvintes continuarem explorando por conta própria.
Mas hoje nós ficamos por aqui. Informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Continuem acompanhando. Agradecemos a todos que mergulharam com a gente nessa análise. Despedimos-nos dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes.